Cristo somente, só Ele pode nos salvar. Ele é o alvo da nossa fé. E Ele é o mediador, o único mediador entre Deus e o homem. E aqui nós entramos naquele assunto que eu falei do sacerdócio universal. Não existe mediador entre Deus e o homem a não ser Jesus. Ele é o único. E aí os reformadores vão trazer 3 aspectos de Cristo. Eles vão mostrar Cristo como profeta e que como profeta ele é aquele que nos instrui nas coisas de Deus e remove a nossa cegueira e ignorância. Como profeta ele nos ensina a palavra de Deus. Como profeta, ele abre o nosso entendimento, ele abre a nossa visão. Como profeta, Jesus é o único que pode revelar o que Deus tem planejado e pode ensinar o verdadeiro significado das Escrituras. Ele é o verdadeiro profeta de Deus. Os reformadores vão mostrar Cristo como sacerdote. E aí nós vamos ver que no Antigo Testamento, os sacerdotes eles estavam ali para fazer mediação entre o povo de Israel e Deus. E eles ofereciam sacrifícios. Mas agora Cristo, ele é o sumo sacerdote. E nós precisamos do ofício sacerdotal de Cristo para nos reconciliar com Deus. E Jesus, ele satisfaz a justiça de Deus por meio da obediência à lei. Quando Jesus ele vem a essa terra, ele obedece toda a palavra de Deus, toda a lei. E assim ele satisfaz a justiça de Deus. E já que ele é o único que pôde fazer isso, não existe outro mediador entre o homem e Deus a não ser Jesus. Só ele pode pagar o preço pelos nossos pecados. Como eu falei aqui, diferente dos sacerdotes do Antigo Testamento, que todo ano ofereciam sacrifício, Cristo ofereceu um único sacrifício e ele é válido por toda a eternidade. Os reformadores apresentaram também Cristo como rei. E como rei eterno, ele é aquele que governa por meio da sua palavra e por meio do seu espírito. Então ele é o nosso grande profeta que nos mostra a verdade de Deus. Ele é o nosso sumo sacerdote, o único que nos leva a Deus, que morreu por nós, que pode pagar o preço pelos nossos pecados. E como rei, ele é aquele que governa eternamente por meio da sua palavra e do seu espírito. E nós podemos esperar que cresceremos na vida cristã somente quando vivemos de modo obediente, em sujeição ao seu governo, em sujeição àquilo que o Senhor ordenou, à vontade do Senhor. Então é isso que Solus Christus quer dizer. E aí nós vamos ver na igreja moderna, assim como na igreja medieval, que eles vão dizer o seguinte: olha, Cristo sim, nós aceitamos a Cristo. Agora, Solus Christus não. Por quê? Porque é Cristo mais os méritos. É Cristo mais as mediações. Eles vão dizer o seguinte: olha, Cristo sim, mas tem os meus méritos também. Por quê? Porque não basta aceitar a Cristo, estar com Cristo, receber a Cristo. Agora eu também tenho que fazer coisas. E aí nós vamos ver que na antiguidade tinha as penitências, que tem até os dias de hoje. E na igreja moderna da mesma forma. Penitências disfarçadas são colocadas nas igrejas modernas e Cristo ele é deixado de lado. E como eu disse aqui, o maior problema é que o alvo da nossa fé nos cultos modernos não é Cristo, não é Solus Christus. O alvo da nossa fé muitas das vezes é um balão ungido, muitas das vezes é um lenço ungido, onde você paga uma oferta de R$1.000 para ter aquele lenço, onde todos os anos você tem que comprar aquelas bênçãos, a comercialização da fé. As pessoas que ali estão começam a pôr a sua fé nessas coisas. Olha, se eu levar aquele lencinho para casa, minha vida vai mudar. Se eu levar aquele copo ungido, minha vida vai mudar. Se eu levar a vassoura santa, eu vou varrer todo o mal da minha casa. E Cristo, ele é deixado de lado. Ele não é o alvo da nossa fé. Nós começamos a pôr a fé em objetos, assim como na igreja medieval. E aí, novamente, nós precisamos de uma nova reforma. Nós precisamos ser levados de novo aos 5 solas e retornar à pureza da igreja verdadeira. Eles vão dizer Cristo sim, mas só Cristo não. Por quê? Porque tem a mediação fora de Cristo. Tem a mediação de Maria e dos santos. E na igreja moderna tem a mediação dos apóstolos. Tem a mediação dos pastores. Tem a mediação dos líderes religiosos, que sem a autorização deles você não pode fazer nada. Os membros não podem fazer nada. Então isso tem acontecido nos nossos dias. Eles amaldiçoam e abençoam quem eles querem. E eles colocam a palavra deles como sendo superior à palavra de Deus. Então nós precisamos voltar novamente para os solas.
e voltar a proclamar solos Cristo. Ele é o único sumo sacerdote. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Nós precisamos levantar de novo esses 5 solas e deixar com que eles nos guiem para a verdade de Deus. Sola a Escritura. Somente as Escrituras. Não precisamos de novas revelações. Não precisamos de emocionalismo barato, não precisamos de cultos psicológicos humanos para nos fazer entrar em êxtases. Nós precisamos da palavra viva de Deus. Nós precisamos proclamar o sola gratia. A graça de Deus nos alcançou, a graça de Deus nos basta. Nós precisamos voltar a proclamar o sola fide, somente a fé. Nós temos que entender que é a fé que Deus nos dá para a salvação. Isso nos basta. Não é por obras para que ninguém se glorie, para que ninguém chegue diante de Deus e fala, veja as obras que eu fiz. Não, é pela fé somente. Agora nós temos que entender que a fé tem que ser posta sobre o objeto correto. E esse objeto é Cristo, essa pessoa é Cristo. Somente a fé em Cristo somente. Só Ele nos basta. Nós temos que voltar a levantar esse alvo que é Cristo. Nós temos que voltar a falar, olha, somente Cristo. Nós não precisamos de lenços ungidos, não precisamos de balões ungidos, não precisamos de pedra de Davi, não precisamos de arca da aliança, nós precisamos de Cristo somente. Ele é o sumo sacerdote, ele é aquele que nos leva a Deus. E esses solas resultam a glória de Deus. Somente a Deus seja a glória. A glória não é do homem, a glória não pertence ao homem, a glória pertence a Deus. A Ele seja a glória pelos séculos dos séculos, pela nossa salvação, por tudo aquilo que Ele fez. A Ele seja a glória, em nome de Jesus.